Oi, gente, boa noite. Passando aqui para falar da morte do Ozzy Osbourne, né? Um dos gigantes do rock, um, um cara fantástico no palco, né? Muito carisma, muita loucura, muita atitude, muita ação. Eu conheci o Saba mais ou menos em 74, quando comecei a curtir rock, 74. E o primeiro disco que eu ouvi do Saba foi o Paranoid. Depois conheci o Saba Blood Saba, o volume 4, Sabotage. Aí eu meio que passou minha fase assim, heavy metal, né? Eu tinha os discos em sociedade com os amigos, porque disco naquela época, no começo dos anos 70, os álbuns eram muito caros, né? Então a gente comprava em discos, os discos em sociedade. A gente tinha um tipo de uma coleção, uma equipe de discos, né? Os discos ficavam na casa de um amigo nosso, o Valtinho, que tinha a melhor aparelhagem, né? Entre a gente ouvia os discos lá. E o Sabá era uma dessas bandas. A gente curtia Deep Purple, um pouco de Led Zeppelin, mas mais de Purple mesmo. O Deep Purple era a nossa banda preferida. Mas tinha o Sabá, tinha o Kiss, tinha o Nazareth, que a gente curtia bastante também, o Rush, aquele primeiro disco do Rush que é... A capa é branca e preta e tem o nome da banda em cor Maravilha, né? Antigamente essa cor chamava Maravilha. É um Bordeaux, sei lá, um Grená. Mas então, eu gostava muito, principalmente de Paranoid, eu considero um dos melhores rocks que tem, né? War Pigs, Iron Man, Saba Blood Saba. O primeiro disco deles, o Black Sabbath, não chegou nas nossas mãos, não. Eu ouvi esse disco inteiro recentemente no Spotify. Mas na época mesmo era curtido o Paranoid, o Sabotage, o Saba Blood Saba e o volume 4, né? Eu nunca vi a banda pessoalmente, nunca vi nem o Ozzy. Depois com o passar da idade, chegando aos 20 anos, eu me tornei mais voltado ao pop mesmo, né? Eu comecei no rock, depois foi o pop rock, depois o pop realmente. Eu, nos anos 80 e 90, curti muito o pop, né? Michael Jackson, Madonna, esses sons, a discoteca, na metade dos anos 70 já começou a rolar discoteca, né? E aí indo para bailes, para danceterias, que na época se chamava discoteca, né? Tipo Banana Power, Papagaio, a Toco. Então mudou um pouco a curtição de som, né? Mas o começo dos anos 70 lá pro meio, eu peguei bem essa fase, né? Yes, Relayer, Yes Songs, o Pink Floyd desde sempre, né? Aquela fase contínua do metal, o Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here. E depois já também só conheci o Wall, The Wall tocando no rádio assim. Mas resumindo, o Black Sabbath tanto que na época se falava, né? Que era a tríade do heavy metal, né? Que era o Led Zeppelin, o Deep Purple e o Black Sabbath. Eu acho que foram mesmo as bandas mais importantes daquele período, né? E o Saba ainda era o mais pesado, realmente. Eu acho que o negócio de. O título de fundadores do heavy metal cai bem para eles. Descansa em paz, né? Ele já estava bem. Faz tempo que a gente ouve notícias do Ozzy ferrado, né?
Eu não sei onde ele encontrou forças para cantar aquelas 4 músicas há 15 dias atrás. Foi um negócio realmente emocionante a despedida do Black Sabbath. E acabou sendo uma despedida mesmo, né? Porque 15 dias depois ele já partiu. É um grande nome, é um desses nomes eternos no panteão dos deuses do rock and roll, né? Juntamente a tantos que já tem lá, né? Não vou nem citar nomes, mas é por aí. É um. Dava a impressão de ser um cara legal, assim, nas entrevistas, nas. Eu acompanhei um pouco aquele reality show dele lá na. Se não me engano, era na MTV que passava os Osborne, né? Assisti alguma coisa. Acompanhei mais o do Gene Simons, né? Uma Família Joia, que é mais ou menos na mesma época ali, como é a primeira década dos anos 2000. Mas eu queria fazer esse registro aí, porque eu realmente peguei essa época, né? Que eu acho que foi a época de ouro do rock, né? Assim, do rock mais pesado dos anos 70, né? E o Saba, sem dúvida, junto com o Deep Purple e o Led Zeppelin, faziam essa. Estavam no topo de todo esse movimento, né? O Pink Floyd tinha uma linha diferente, os Rolling Stones uma linha diferente também, mas muito legal. Eu vou agora ouvir no Spotify, tem toda a carreira dele, né? Vou reouvir alguns discos e ouvir os outros. A fase do Black Sabbath com o Dio, com o Ian Gillan, eu realmente não acompanhei, porque ele ficou na banda até 79, né? E eu já não estava mais curtindo esse tipo de som. Mas os primeiros discos são sensacionais. É isso aí, gente. Um abraço.